E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso estudo de remuneração e salário, partindo aí do tópico 3.4, não é isso? Do roteiro número 10. Vamos falar sobre vale transporte como espécie salarial. A gente já falou dos pagamentos in natura, agora vamos para o vale transporte. O vale transporte, na verdade, tem uma situação sobre ele que eu acredito que ninguém aqui da turma deve saber, nunca deve ter ouvido falar, eventualmente talvez um ou outro, mas muito difícil. É a situação seguinte: o Vale Transporte ele foi criado em uma lei em 1985, que é a Lei 7.418 de 85. Tá? E essa lei ela trouxe a obrigação de onde tivesse possibilidade de realização de Vale Transporte, o empregador ter que fazer o convênio ali de Vale Transporte com as empresas de transporte. No entanto, o que muita gente não sabe é que o empregador não é obrigado a pagar o transporte. Na verdade, ele só é obrigado a oferecer o vale. Quem paga o vale é o empregado. Acontece que essa lei diz que se o valor do transporte superar 6% do salário do empregado, aí sim o empregador tem que pagar somente aquilo que ultrapassar esse 6%. Então, por exemplo, imaginem um empregado que ganha 10 mil reais. 6% de 10 mil reais é 600 reais. Então, se por acaso esse camarada aí que ganha 10 mil reais usa vale transporte e durante um mês ele gasta aí 250 reais de transporte ida e volta, 6% do salário dele é 600, ele só gastou 250, o empregador só tem que dar o vale, não tem que pagar. Agora, se o camarada ganha 2 mil reais em vez de 10 mil, que é a maioria dos trabalhadores, a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque se é 2 mil reais, 6% de 2 mil reais vai dar 120 reais. Então, se ele gasta 250 para fazer o transporte ida e volta, aí o empregador vai ser obrigado a pagar vale transporte. Mas o empregador não é obrigado a pagar 250. Ele é obrigado a pagar o que passa de 120, que é 6% de 2 mil. Então, na verdade, o empregador ele poderia, nesse caso, pagar apenas 130 para o empregado. Mas, Osório, os empregadores costumam pagar o vale-transporte inteiro, independente da remuneração do empregado? Sim, porque a maioria deles nem sabe que essa lei existe ou então nunca parou para ler essa lei direito. Porque olha só o que diz, e lógico, né, se eles pagam, o problema é deles, é um direito que eles dão para o empregado. E aí vem aquela ideia do supresso récio do artigo 468, né, do princípio da condição mais favorável e a condição mais benéfica. Quer dizer, se ele já paga por inteiro, depois que ele leu essa lei aqui, ele não pode mudar, ele não pode voltar atrás e querer pagar só o que passa de 6% do salário base do empregado. Tá? Mas olha só o que diz o artigo 4º da Lei de 85. A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos vales transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar. Parágrafo único. O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com ajuda de custo equivalente à parcela que exceder 6% de seu salário básico. Ou seja, se o seu salário base, 6% do valor do seu salário base já paga todo o transporte, o empregador não vai participar com nada, ele não precisa pagar. Beleza? E vejam só, essa lei quando foi criada, ela foi criada para poder institucionalizar mesmo os vales transportes. Tá? Os vales transporte. Não foi para poder simplesmente pagar o transporte do trabalhador. Então, na verdade, para essa lei, o pagamento a ser feito corretamente, como pagamento de transporte, tem que ser por meio do vale. A empresa que não fizer o vale e der o dinheiro no lugar de fazer o vale, ela está sujeita a multa administrativa. Tá? Tinha até um entendimento que dizia que se a empresa pagar em dinheiro e não por vale, isso daí seria salário, mas isso daí já foi rechaçado na jurisprudência. Embora haja uma certa divergência, a maioria dos tribunais brasileiros entende que, mesmo pago em dinheiro, o que você vai levar vai ser uma multa administrativa por não ter feito o vale. Né? E lógico, você só vai fazer o vale se na região em que você trabalha existe essa possibilidade. Se não existir, aí você pode pagar em dinheiro sem problema. Agora, a questão dos empregados domésticos é um pouco diferenciada, porque o empregador, quando ele é empregador doméstico, ele é pessoa física.
Então ele não tem aquela facilidade de ficar fazendo convênio com empresa de transporte. Daí, a própria lei dos domésticos permite que ele faça pagamento diretamente em dinheiro. Até deixei para vocês aí no roteiro o artigo 19, parágrafo único da lei dos domésticos, né? Que fala aí a obrigação prevista no artigo 4º da lei de 85 pode ser substituído a critério do empregador pela concessão mediante recibo dos valores para aquisição das passagens, certo? Então, só reforçando, né, o Vale Transporte ele não é salário, ele é como se fosse uma ajuda de custo, ou seja, ele não tem natureza salarial, ele não vai incorporar na remuneração, ele não vai ter desconto de INSS, imposto de renda, não vai entrar para cômputo de férias, 13º, FGTS, nada disso, tá? Então, o Vale Transporte ele é uma verba que o empregador paga como se fosse uma ajuda mesmo de custo para o empregado, que vai ter esse custo para ir trabalhar, tá? E ele só é obrigado a pagar se passar de 6% do salário desse empregado, salário base, beleza? Se o valor do transporte passar de 6%. E ainda assim, ele só paga o que passar, e não o transporte inteiro, ok? Então, o Vale Transporte, em qualquer hipótese, aí, ele não vai ser considerado salário, né? Mas se você não pagar mediante Vale, você sofre, né, poderá sofrer uma fiscalização do Ministério da Economia, né, Secretaria do Trabalho, e tomar multa administrativa, que normalmente é muito alta, uma monta aí de uns 20 mil reais, em média. Tá? Então, esse é o nosso Vale Transporte. Fica essa curiosidade aí para vocês. Tá? Outra situação também que gera muita curiosidade entre vocês com relação à remuneração variável, né, que é o próximo tópico aí da nossa aula. Remuneração variável traz várias dúvidas. Por exemplo, uma que é muito comum de a gente perceber. A remuneração variável, ela pode ser salário base do empregado? Puramente variável? Quando eu falo de remuneração variável, pessoal, eu estou falando de percentagens, comissões, tá? Pagamentos que o empregado só vai ter direito de acordo com o que o trabalho for demonstrando. Né? Então eu te pergunto, por exemplo, posso contratar um vendedor como meu empregado, sou dono de uma loja do shopping, posso contratar esse vendedor para falar assim, olha, seu salário vai ser 10% do que você vender. Aí normalmente o vendedor vai perguntar assim, tá, mas quanto que eu ganho por mês? 10% do que você vender. Eu posso fazer isso? Na verdade, eu posso. As pessoas acham que não, mas pode sim. Mas aí você fala assim, professor, mas e se a venda dele, 10% da venda dele, não chegar a bater um salário mínimo do comércio? Bom, se não bater um salário mínimo, aí eu, como empregador, tenho que garantir a ele pelo menos o salário mínimo. Certo? Agora, isso não quer dizer que eu precise colocar uma parte fixa no salário base do empregado. Não, eu não preciso. Eu posso fazer o salário puramente por comissão. Eu posso fazer o salário por comissão tendo uma parte fixa. Não tem problema. Por exemplo, eu combino assim, você vai ganhar um salário mínimo fixo e ainda mais 10% do que você vender. Também é possível. Nesse caso, o salário base é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? O salário base vai ser formado tanto pela parte fixa quanto pela variável. Na hora de calcular as outras parcelas do contrato de emprego, você vai calcular juntando as duas parcelas. Né? Então, assim, remuneração variável, ela é possível sim de ser estabelecida, inclusive sozinha, não tem problema nenhum você combinar ela sozinha, mas desde que sempre esteja garantido pelo menos o salário mínimo. Tá? Se houver algum piso salarial, algum piso da categoria, tem que estar garantido pelo menos esse piso salarial ou esse piso da categoria. Ok? Então, há sim possibilidade de fazer esse pagamento de forma apenas variável. Ok? Sempre garantido o salário mínimo, porque, na verdade, os riscos do negócio não podem ser transferidos para o empregado. O princípio da alteridade que nós já estudamos. Ok? Outra coisa interessante ainda sobre a remuneração variável é que é o seguinte, quando a gente combina com o empregador que a gente vai ganhar X% da produção, por exemplo, a gente tem o risco, né, de, como eu falei, não chegar a bater um salário mínimo, né? E aí vamos supor, imagine essa situação. Eu combinei que o meu salário vai ser 10% da minha venda. Aí no mês X eu vendi um valor que 10% dele deu 10 mil reais de salário para mim. Olha que bacana, 10 mil reais. Mas aí no mês seguinte eu não vendi nada. Nesse caso, o empregador ele não pode chegar e falar assim, ah, Osório, você ganhou 10 mil no mês passado, já garante esse mês, né, que esse mês não vendeu nada. Não, nada disso. Ele tem que me pagar um salário mínimo no bolso dele. Aí no outro mês eu vendo 10 mil de novo deu de salário para mim. Aí ele falou assim, ah, Osório, eu já te paguei o salário mínimo no mês anterior, então agora em vez de pagar 10 mil, eu vou te pagar 10 mil e vou descontar o que eu te paguei no mês passado. Também não pode, tá? Na verdade,
como eu falei, quem assume os riscos da atividade é o empregador. No mês que o empregado não vender nada ou não chegar a bater o salário mínimo, o empregador tira do bolso. Nos outros que ele vender mais do que o salário mínimo, fica tudo para o empregado. Tá? O risco do negócio jamais poderá ser, neste caso, né, poderá ser transferido para o empregado. Inclusive, a gente tem a redação aqui da Lei 8.716 de 93, que trata sobre, entre outras coisas, sobre salário variável também. O artigo 78, parágrafo único, diz o seguinte, ó, quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito à percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Aí o artigo 1º dessa lei ainda diz o seguinte, aos trabalhadores que perceberem remuneração variável, fixada por comissão, peça, tarefa ou outras modalidades, será garantido um salário mensal nunca inferior ao salário mínimo. O artigo 2º complementa. A garantia assegurada pelo artigo anterior estende-se também aos trabalhadores que receberem salário misto, ou seja, fixo e variável. E o artigo 3º é vedado ao empregador fazer qualquer tipo de desconto em mês subsequente a título de compensação de eventuais complementações feitas em meses anteriores para cumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Né? O artigo 78 que eu falei, na verdade, é da CLT. Né? Os artigos 1º, 2º e 3º que são da lei de 93. Enfim, mas tanto pela CLT quanto pela lei de 93, dá para a gente perceber que a ideia é que o empregador fica com todo o risco. Tá? Outra coisa que a gente pode perceber também é que se você combinar uma parcela fixa mais uma variável, a parcela fixa não precisa de ser exatamente o salário mínimo, pode ser menor. Eu posso combinar, por exemplo, R$500 fixo mais 10% que você vender. E aí, se o 10% que você vender, no final das contas, deu só mais R$500, então no total daquele mês você ganhou 1.000, eu tenho que completar com 45 para ficar pelo menos o salário mínimo. Ok? Então, você tem essas três possibilidades de combinar salário com o seu empregado. Ou combina tudo fixo, ó, você vai ganhar X por mês, ou combina em valores variáveis, o que é muito bom, porque o empregado que tem valores variáveis, ele vai querer sempre trabalhar mais para ganhar mais também. Né? Então, o salário de forma variável, você pode combinar uma parte fixa mais a outra variável, e essa fixa não interessa o valor, vai ser o valor que você combinar, né? Ou então você pode fazer a remuneração apenas de maneira variável. Mas aí você tem que garantir sempre pelo menos um salário mínimo para cada mês. Não pode, se ele não atingir o salário mínimo no mês, você não pode descontar no outro o que você teve que tirar do seu bolso. Beleza? Então, basicamente, sobre remuneração variável, essas são as maiores dúvidas, né, que as pessoas costumam ter. Agora, uma outra situação que normalmente as pessoas não param para pensar que pode acontecer é o seguinte. Imagina que você, na verdade, você é um vendedor e empregado, e sua combinação com o seu empregador foi de venda, seu salário é comissão. Então você vai ganhar 10% da comissão que você vender. Daí tem um mês ali que você conseguiu vender R$100.000. R$100.000. Ótimo. Só que aí você vendeu a crédito parcelado, beleza? Nesse caso, o empregador ele vai te pagar quando o dinheiro for entrando, né? E aí o que acontece? Porque ele não vai te chegar e falar assim, você vendeu R$100.000, você tem direito a 10.000. Só que você parcelou em 10 vezes, então eu não vou te pagar 10.000 de uma vez, eu vou te pagar 1.000 por parcela. Né? É isso que, inclusive, traz aqui o artigo 466 da CLT. Ó, o pagamento de comissões e porcentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem. Parágrafo 1º. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das porcentagens e comissões que lhe disserem respeito, proporcionalmente à respectiva liquidação. Ou seja, cada mês que for entrando, ele vai te dando parte da comissão. Né? E aí o parágrafo 2º diz, a cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção de comissões e percentagens devido na forma estabelecida por esse artigo. Significa dizer o seguinte, vendi ali 100.000 no mês de março, fui dispensado no mês de abril. Enquanto aquele cliente estiver pagando o que você vendeu no mês de março, mesmo demitido, você vai continuar ganhando. Por quê? Porque aquele trabalho lá foi seu e aquela comissão foi sua. Ok? Então, se ele for continuar pagando toda vez 1.000, você vai ganhando 1.000 de acordo com o que for sendo pago. Beleza? Agora, tem uma situação também curiosa, que é a seguinte. Se na venda a crédito o
o empregador vender, por exemplo, um produto, você vendeu, só que o empregador aceita cheque. E a gente sabe que cheque é uma coisa perigosa, ainda mais hoje em dia, né? Então o empregador aceita cheque e você, empregado, você não tem nem como escolher, você acha aquilo ridículo, você não quer aceitar cheque, mas seu empregador aceita e você tá. Seu empregador acha que cheque é uma coisa boa e você acha que é horrível, mas você é empregado, você não manda em nada, então você tem que aceitar, né? Mas aí você fez sua venda, né? Parcelou em 10 vezes, 10 cheques. E aí o empregador leva um calote. Lá pelo quinto, sexto cheque, ele tem o cliente susta todos os cheques e dá um calote nesse empregador. Nesse caso do calote, né, aí você vai ter uma divergência de posicionamentos. Tem quem entenda que, pelo princípio da alteridade, você deveria receber, né, nos meses em que aqueles cheques deveriam ser pagos, a sua comissão, independentemente se houve o calote ou não, até porque o risco os riscos, né, da atividade são do empregador. Mas tem uma parte também que entende, uma corrente também que entende, que por causa desse artigo 466, quando ele fala que você vai receber proporcionalmente a respectiva liquidação, você só recebe aquilo que efetivamente é pago, né? Então aí você vai ter uma briga aí que eu não consigo dizer para vocês hoje qual é a corrente majoritária, até porque a gente tem posicionamentos diversos sobre esse assunto na jurisprudência. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Se, vamos supor, você trabalha para uma empresa que vende à distância e você é o vendedor que faz essas vendas à distância. E aí, quando chega o produto, o cliente opta por não ficar com o produto na forma do direito do consumidor, que vocês sabem que ele tem 7 dias, né, para devolver. Nesse caso, ele devolvendo, o empregado certamente não vai ter direito à comissão. Por quê? Porque aí a venda não foi ultimada, ela não foi aperfeiçoada. Tá? Então, você só tem direito à comissão quando você aperfeiçoa a venda e efetivamente o empregador recebe. Ok? Com relação a esse efetivamente recebe, nós temos aquela situação ali do cheque que pode trazer ali uma divergência, ok? Mas fora isso, comissões, percentagens, todas as formas de remuneração variável são possíveis de pagar no Brasil. Inclusive, aqui eu quero voltar com vocês na videoaula anterior, acompanhem comigo aí, que lá em cima, quando a gente foi ler o artigo 459 da CLT, a gente lê o seguinte. Acompanhem comigo. Ó, o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Percebam que quando ele fala que as comissões, percentagens e gratificações podem ser pagas para além de um mês, isso significa o seguinte, que se você quiser, você pode combinar com o seu empregado uma remuneração variável da seguinte maneira. Olha, você vai ganhar um salário mínimo por mês. Só que a cada 3 meses eu vou te pagar uma comissão de 10% sobre tudo que você vendeu. Então vejam bem, se você está garantindo sempre um salário mínimo por mês para o seu empregador, para o seu empregado, o fato de as comissões terem sido combinadas para serem pagas de 3 em 3 meses não tem problema. Tá? Inclusive elas continuam sendo salário. Lembrando que comissões, né, elas vão integrar o salário base do empregado, elas vão continuar sendo salário. Mas elas, por terem essa natureza diferenciada, elas podem ser pagas para além de um mês. A combinação do pagamento delas pode ser feita para além de um mês. Desde que todo mês o empregado tenha pelo menos um resguardo ali de ter um salário mínimo. Ok? Enfim, sobre a remuneração variada, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Certo? Outro assunto também que é um pouco curioso, assim, todo mundo gosta de saber, gosta de procurar saber, é o pagamento por meio de gorjetas. E eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui, que eu já vi isso acontecer na prática, que isso pode dar um problema danado para o empregador, que é o seguinte, o empregador contratar um empregado e diz o seguinte, olha, eu não vou te pagar nada, o seu salário serão as gorjetas que você receber. Porque aqui, trabalhando aqui, as gorjetas que você receber, com certeza vão ser muito maiores do que o salário mínimo. Pessoal, se o empregador fizer isso, ele vai estar dando um tiro no pé muito grande. Por quê? Porque gorjeta não é salário. Gorjeta é remuneração.
né? Lembra, remuneração é composta de salário mais pagamento de terceiro. A gorjeta se enquadra nesse pagamento de terceiro. O artigo 457, inclusive, em vez de falar do pagamento de terceiro, fala diretamente de gorjeta. Quer dizer, a gorjeta, apesar de ser remuneração, ela não é salário. E a Constituição garante a todo trabalhador um salário mínimo, certo? E aí, se você parar para prestar atenção, né, a própria CLT no artigo 76, ela também fala que o salário mínimo ela é paga diretamente pelo empregador, né? É uma verba devida diretamente pelo empregador. Então, quando eu falo de pagar por gorjeta, quem paga é o cliente, não o empregador. Então, esse cara está sem salário. Por mais que as gorjetas sejam maiores que o salário mínimo, o salário dele é zero. E aí, o empregado que entrar na justiça contra esse empregador, em face desse empregador, ele pode pedir um salário mínimo por mês de serviço, mesmo tendo ganhado de gorjeta valores superiores ao salário mínimo, que ele vai ganhar. Por quê? Porque ele não teve salário algum. Tá? Então, muito cuidado. Gorjeta, ela é um suplemento salarial, mas ela não é salário. Tá? Ela apenas acompanha o salário, ela faz parte da remuneração, ela não é salário. Tá? Então, a primeira situação sobre gorjeta interessante para vocês saberem é essa. Inclusive, por não ser salário, nós temos uma súmula do TST, que é a súmula apanhe e descanse. Né? Costumo dizer que é apanhe e descanse, porque eu não vou conseguir escrever isso para mostrar para vocês, é um macetinho de gravar essa súmula, a súmula 354, porque ela diz quais são as verbas que a gorjeta, por não ter parcela salarial, não vai ter nenhum tipo de repercussão no cálculo. Então, por exemplo, quando eu digo apanhe e descanse, é porque o apanhe começa com AP, ou seja, aviso prévio. Né? Quando eu vou calcular o aviso prévio, eu calculo só sobre o salário, não com o salário mais gorjeta. Né? Quando eu falo apanhe, também tem AP, aí depois tem AN, ou seja, adicional noturno. Né? Quer dizer que é o seguinte, quando eu for calcular o adicional noturno, eu vou calcular sobre o salário base, não sobre a gorjeta. Né? Excluída a gorjeta. Quando eu falo apanhe, então eu tenho AP, AN, tenho HE, ou seja, hora extra. Então, quando eu vou calcular minha hora extra, eu também não calculo tomando como base as gorjetas que eu recebo. Né? Então, por isso que a gente fala apanhe, né? Aviso prévio, adicional noturno, horas extras. E descanse, que o descanse faz remissão ao descanso semanal remunerado, né? Que preferencialmente vai ser os domingos. Então, quando eu for pagar descanso semanal remunerado para o meu empregado, eu pago sem contar as gorjetas. Né? Isso, inclusive, está aqui na súmula 354, que escreve exatamente o que eu falei agora nessa palhaçadazinha que eu falei para vocês, que é uma forma de gravar essa súmula. Né? Ela diz: as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado. Percebam, remuneração, não salário. Não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Tá? Que é a mesma coisa que descanso semanal remunerado. Então, essa súmula dá conta para a gente de que a gorjeta ela não integra o salário, tá? Mas ela integra a remuneração. Então, assim, parcelas que são calculadas com base no salário, a gente não vai ter a gorjeta incidindo. Por outro lado, parcelas que têm como base a remuneração, essa sim a gorjeta vai interferir. Por exemplo, o 13º a gente calcula junto com o valor da gorjeta, tá? Porque ele é um salário calculado com base na remuneração do empregado, que seria devido em dezembro. Tá? Inclusive, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Bom, só para a gente finalizar, então, esse assunto, eu tenho para trazer aqui para vocês também uma mudançazinha que a gente teve no artigo 457 da CLT, que foi uma inclusão da reforma trabalhista de um parágrafo 3º explicando o que seria a gorjeta. Né? Ele diz: considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, aqueles 10% que vem na conta, né? A qualquer título e destinado à distribuição dos empregados. Tá? Então, assim, não confundam gorjeta com comissão. Comissão você olha as vendas que ele fez e tira uma parte daquilo ali do bolso do empregador e dá para o empregado. Gorjeta não. Gorjeta é quando o cliente está pagando essa porcentagem, né, sobre o que foi vendido, que é aquele famoso 10% da conta quando você está no restaurante, por exemplo. Ok?
Então, uma coisa não se confunde com a outra, que aí a gorjeta sai do cliente enquanto a comissão sai do empregador. Muitas pessoas às vezes confundem comissão com gorjeta por isso, mas é fácil a distinção, principalmente diante desse parágrafo terceiro. Ok? Bem, dando continuidade aqui então, as parcelas são pagas aqui ao empregado, agora nós vamos falar sobre a gratificação e o prêmio, tá? E aqui eu tenho para falar para vocês o seguinte: gratificação e prêmio tem duas conotações diferentes, uma antes da reforma trabalhista e uma depois, tá? Mas na verdade a ideia de por que essas parcelas são pagas é a mesma. A ideia é a seguinte: você vai pagar gratificação ou prêmio quando você quiser, tá? Via de regra, como um incentivo ao empregado, aquele empregado que tem um maior rendimento do que os outros, aquele empregado que tem um comportamento além do esperado. É aquele cara que na gíria a gente fala que veste a camisa da empresa, aquele cara que quer crescer com a empresa, ele quer fazer a empresa ir para cima, então ele faz o serviço dele, como todos os outros, porém, além de fazer o serviço dele, ele dá um gás que o empregador fica orgulhoso, que ele fala assim, pô, esse cara aí, se todo mundo fosse como ele, né? Então, assim, o prêmio e a gratificação, eles são parcelas que o empregador paga para esse tipo de empregado, meio que como para mostrar para os outros empregados, olha só, se você também for um cara fora da casinha, você pode ter uma vantagem comigo, olha só, um reconhecimento, uma gratidão, certo? Então eu estou gratificando, estou premiando esse camarada aqui, que trabalha como todos os outros. Ele não está ganhando isso porque ele trabalha, mas a questão é como ele trabalha, né? É o empenho dele, o empenho dele que é acima do esperado, acima do ordinário. Beleza? Então, a gratificação e o prêmio, eles não se confundem com o salário em si, porque o salário é pago pelo serviço, né? E todo mundo que fizer o serviço como foi ordenado vai ganhar um salário e ponto final. Mas esse cara, ele ganha esse prêmio, ganha essa gratificação porque ele tem algo acima dos demais. Não que a função dele seja maior ou menor, mas ele tem um comportamento acima do esperado. Beleza? Mas aí, os nomes prêmio e gratificação, antes da reforma trabalhista, eles eram usados no seguinte contexto. Quando você quisesse premiar uma pessoa individualmente, aí você chamava de prêmio. Mas quando essa gratidão sua fosse demonstrada por um setor, por uma coletividade da empresa, a gente chamava de gratificação. A ideia era basicamente essa. Então, por exemplo, se eu falasse, olha, hoje o fulano foi o melhor, esse ano o fulano foi o melhor funcionário, vestiu a camisa da empresa, ele vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma moto de presente, né? Outra coisa seria o seguinte, pô, minha empresa tem 5 setores, mas o setor A é um setor sensacional, extraordinário, fora do comum. Por conta disso, todo mundo que trabalha no setor A vai ganhar uma moto de presente. Quer dizer, no primeiro caso, como foi individual, era considerado prêmio. Quando foi para o lado do setor da empresa, aquele setor A, que ficou uma coletividade de empregados, ali a gente chamava de gratificação. Tá? No entanto, depois da reforma trabalhista, né, os termos gratificação e prêmio tiveram a aplicabilidade diferenciada. Por quê? A gente não diferencia mais gratificação e prêmio de para quem nós estamos pagando. Seja individual ou coletivo, agora não faz diferença. A gente diferencia do seguinte ponto de vista. Aquilo que está previsto em lei como obrigatório você pagar, a gente vai chamar de gratificação. Por exemplo, a gratificação que você tem que pagar para o gerente, né? É obrigação. A gratificação que você tem que pagar de Natal, que a gente conhece como 13º salário, é uma obrigação que está prevista em lei. Então, tudo que for previsto em lei, a gente chama de gratificação. Agora, o que for concedido por liberalidade do empregador, aquilo que realmente for um pagamento que o empregador está fazendo porque quer, não porque ele combinou, não porque ele... aliás, é porque ele combinou, né, mas não porque a lei mandou, mas porque ele quis, aí a gente vai chamar de prêmio, independentemente se seja pago individualmente ou coletivamente. É assim que ficou depois da reforma. Inclusive, a gente pode notar isso pelo próprio parágrafo 4º do artigo 457, que diz assim, ó, consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, ou seja, ele paga porque quer, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, quer dizer, agora não faz mais diferença se é individual ou coletivo o pagamento, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Beleza? Então percebam que o prêmio ele acaba sendo aquilo que é pago por mera liberalidade, enquanto a gratificação fica agora
ela dá conta agora daquilo que é pago porque a lei determina em determinadas situações, em determinados trabalhos. Beleza? De qualquer maneira, né, a gratificação ela vai ser determinada por lei como uma forma de pagamento, não pelo serviço prestado em si, mas como um pagamento gratificante, né, uma demonstração de gratidão do empregador por um comportamento acima do esperado, ou muitas vezes por mais responsabilidade, que é o caso do gerente, né? E aí você tem a gratificação agora sendo a gratificação legal e o prêmio sendo essa premiação feita pela mera liberalidade do empregador. Tá? Ainda que previsto em convenção ou acordo coletivo. Por quê? Porque se for previsto em convenção ou acordo coletivo, foi porque o empregador ou o sindicato do empregador assim dispuseram, não foi a lei. Tá? Enfim, a grande pergunta que fica é: gratificação e prêmio, remuneração ou salário? Eles são o quê? Né? Eles vão integrar salário ou não? Aí é que tá. Antes da reforma trabalhista, a gente dividia as gratificações em duas. Existiam as gratificações ajustadas, tá? E existiam as gratificações que o empregador concedia espontaneamente. Tá? Gratificações ajustadas eram aquelas que o empregador combinava antes como se fosse parte do contrato de emprego. Né? E essas gratificações ajustadas, elas eram consideradas salário. É só a gente dar uma olhadinha no artigo 457, parágrafo 1º, que foi revogado pela reforma trabalhista. Eu deixei ele riscadinho aí para vocês, olha só. Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas. Viram aí? Então, quer dizer, gratificações ajustadas eram essas, previamente combinadas, que você já pagava para o seu empregado, mesmo que não fosse por um desempenho acima do esperado, certo? Essas gratificações ajustadas não estão mais previstas na CLT. Na verdade, hoje, quando a gente fala de gratificação, toda gratificação já é previamente ajustada, só que por lei. E essas gratificações legais, elas vão, na verdade, né, ser considerada salário, tá? Porque agora a nova redação, né, do parágrafo 1º traz assim: integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Só que essas gratificações legais, elas serão consideradas salário sim, tá? Mas algumas delas serão chamadas de salário condição, que eu já comentei com vocês na videoaula passada, né? Que seria aquela situação de que a pessoa ganha enquanto estiver naquela condição. É o caso, por exemplo, do gerente. Enquanto ele é gerente, ele ganha a gratificação de gerência. Quando ele sai da posição de gerente e volta a ser um empregado comum, ele perde a gratificação de gerência. Isso não tem problema nenhum, não vai ser uma violação da irredutibilidade salarial, ok? Mas enquanto ele recebe a gratificação, aquilo vai ser considerado salário para todos os efeitos, ou seja, vai ter desconto de INSS, imposto de renda, vai computar para cálculo de FGTS, para cálculo de 13º, férias e tudo mais, ok? Bom, já os prêmios, em hipótese alguma, serão considerados salário, porque agora com a nova redação do parágrafo 2º do artigo 457, dada aí pela reforma trabalhista, consta o seguinte: as importâncias ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidente de qualquer encargo trabalhista previdenciário. Quer dizer, os prêmios são excluídos hoje, né, do conceito de salário, enquanto a gratificação, que antes era ajustada, agora chamada de gratificação legal, é sim considerada salário. Ok? Então, sobre prêmios e gratificações, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse vídeo já está muito grande, eu vou encerrar por aqui e vou fazer um terceiro vídeo aqui, provavelmente no terceiro ou talvez no quarto, a gente finaliza esse roteiro, que é o maior roteiro que a gente tem aqui de Direito do Trabalho 1. Beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.